Nós nos colocamos na Tua presença em mais um dia, Pai, de celebração da Tua palavra, que estamos juntos no nosso 13º encontro desta campanha, Encontros Online, campanha para acessarmos a colheita sobrenatural. E só temos acesso a esta colheita através da Tua palavra. E por isso te louvamos, por isso engrandecemos o Teu nome, por isso dizemos que Tu és o Senhor da nossa vida e em Ti confiamos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É o Senhor quem prepara uma mesa conosco na presença dos nossos inimigos. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo quando estamos agora em comunhão. É o Senhor que cuida de nós, que nos exorta, que nos coloca no caminho. É a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. E por isso nós nos alegramos esta noite, porque teremos mais luz, mais claridade, Pai. Ficaremos mais expostos à Tua palavra. E mais expostos à Tua palavra, seremos pessoas melhores, ser humano melhor. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Que hoje possamos enxergar como um espelho a Tua palavra e enxergar como o Senhor nos enxerga, como filho, como amado, como protegido. É assim que queremos nos sentir e também, Pai, nos enxergar, porque o Senhor nos fez com esse propósito, para o louvor da Tua glória. Por isso, te agradecemos e exaltamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, a você que está aqui conosco então. E nós estamos, hoje o tema da nossa ministração, a 13ª deste nosso compromisso de 40 dias. Lembrando que se você perdeu a ministração, por um acaso você perdeu ela algum dos dias, você entra lá no nosso canal do YouTube, Pleno Louvor Church, e você tem acesso lá a todas as ministrações também. Agora mesmo estou aqui com vocês, estou também gravando para colocar no YouTube assim que terminar a aula. Muito bom dia então a Valéria, a Andressa, a Sônia Rocha, a Renata, a Fia, o Adriel e todos aqueles que eu já cumprimentei, sejam muito bem-vindos. Então, o tema da nossa ministração hoje é o alinhamento territorial. É a chave da colheita sobrenatural. É uma chave nós estarmos alinhados no território que o Senhor nos colocou. E é disso que vamos tratar hoje. O tema da nossa campanha está baseado lá no livro de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Deixa eu inverter aqui a câmera para ficar melhor. Já estão brancas para a ceifa. Esse é o nosso tema. Então Jesus estava numa localidade com os seus discípulos e ele olha para um campo então e ele quer alinhar a visão dos discípulos, a visão que ele está tendo daquele território. A visão que Jesus está tendo daquela terra, ele quer alinhar esta visão com a visão que os discípulos não estavam tendo daquela terra. Então, o alinhamento é fundamental no território onde Deus te colocou para que você possa, então, ter acesso a esta colheita sobrenatural. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 4 a 7, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra. Quero que você guarde isso. A origem dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo que ainda não estava na terra... deixa eu clicar aqui para fixar o comentário. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava,
porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não havia chuva. Subia um vapor do chão e regava a terra. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, eu quero frisar desse texto o quê? Primeiro que Deus fez o homem, eu e você, da terra. Nós somos um produto, a matéria-prima veio da terra. Então, nós temos um Deus que nos fez a partir de uma matéria-prima deste mundo. Mas a nossa alma veio, as nossas características vieram da onde? Do fôlego de vida de Deus, quando ele soprou o seu fôlego de vida em nós. Ou seja, quando ele soprou o sopro de vida em nós, significa que nós recebemos características celestiais, por isso que somos a imagem e a semelhança de Deus. E este ajuntamento de terra com o sopro do Espírito Santo foi o alinhamento de Deus para o quê? As coisas na terra acontecerem conforme o desejo celestial de Deus. Deus alinhou então um homem que foi feito do pó com o sopro celestial. Ele alinhou os céus com a terra. Por isso que Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, porque o desejo inicial de Deus era que o homem ele fosse feito da matéria-prima da terra, mas ele tivesse as características de um ser celestial. E por isso Deus ele visitava Adão todos os dias. Os céus e a terra era uma coisa só. Então, Deus tinha os anjos, os arcanjos, como nós vimos ontem, a sua corte lá nos céus, mas ele também criou a terra, ele cultivou aqui a terra, ele fez o homem na terra para ser o seu exército na terra. E logo soprou a força do teu Espírito Santo, trazendo vida celestial para nós. E quando isso aconteceu, então houve este alinhamento e tudo funcionava de maneira abundante e tranquila na terra, até que houve uma separação entre o homem e Deus. Desalinhou o desejo do homem que foi feito da terra, do desejo do Pai Celestial, quando ele soprou em nós. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 7 ao 10, em relação a esta separação. Em que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou seja, através de Cristo, ele congregou, ele ajuntou, ele alinhou na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, esse desalinhamento que veio através do pecado, Cristo veio e alinhou os céus com a terra novamente. E isso nós precisamos entender que foi o propósito original de Deus, ele se comunicar conosco e ele estar conosco todos os dias. E se estamos com Deus todos os dias, nada pode nos faltar. Certo? Porque se ele é santo, se tomarmos as decisões pautadas nele, é isso que vai acontecer. Então, todo dia, Adão via as plantas sendo regadas sozinha. Elas cresciam sozinha e ele tinha apenas que cultivar e guardar. Ok? Então, no primeiro Adão, que foi o Adão carnal, entrou o pecado e houve essa separação. Por isso, Deus enviou Jesus para que houvesse um alinhamento novamente dos céus com a terra. Então convergiu novamente o quê? Todos esses que aceitaram
Jesus em seus corações, receberam o quê? A reconciliação, o alinhamento dos céus com a terra. Então, quando oramos a oração do Pai Nosso, e é Pai Nosso, porque inicia com Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Que reino é esse? É o reino celestial, que ele tem que ser no céu como é na terra. No céu, ali a figura de Deus, como aprendemos ontem, muitos anjos, ao milhares e milhares, milhões e milhões de anjos ao redor de Deus, ok? E na terra isso deveria acontecer conosco, e acontece quando estamos com Jesus. Olha o que diz Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, Jesus fez a paz através do sangue dele na cruz do Calvário, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Então, Jesus, ele conciliou, Jesus, ele alinhou as coisas que estão no céu com as coisas que estão na terra. Então precisamos, em muitas vezes, e eu estou dando essa base para você entender o quê? Que estamos num mundo aqui ocidental e muitas coisas nós não raciocinamos como o reino de Deus, né? Nós entendemos, por exemplo, que, eu estou ministrando aqui da minha casa, você está na sua casa. Você acredita que nós acreditamos, nós fomos educados assim. Isso é uma ideia grega que veio... não importa muito a liturgia, não importa muito o lugar aonde nós estamos. Nós queremos nos encontrar em algum lugar, né? Nos esquecemos protocolos, achamos que não tem mais necessidade de protocolos, mas na terra que o Senhor nos colocou, há um protocolo. Jesus vinha em toda viração do dia falar com o homem. Então ele tinha estabelecido uma rotina com Adão, e essa rotina é a que foi quebrada, e essa rotina que Jesus veio devolver através do seu sangue, para nós termos total acesso a Deus. Então, quando nós nos desta rotina, nos esquecemos de onde Deus se encontrava conosco, se encontrava com o homem, lá no território onde ele colocou, no paraíso, onde ele colocou Adão, a gente tem a tendência de não dar valor ao local onde nós estamos, ao local onde nós estamos plantados, ao trabalho que você tem, na empresa que você está, aonde eu estou, na minha casa. A gente costuma não dar valor ao espaço que o Senhor nos deu. E aí que está um grande erro. Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus naquela terra, ele olhou para aquele campo e ele viu algo, e os discípulos não viam nada. E muitas vezes nós estamos em um determinado lugar, mas nós não estamos naquele lugar. Nós estamos fisicamente ali, mas mentalmente o nosso espírito está em outro lugar. E a colheita passa na nossa frente, a gente não toma posse, porque não estamos valorizando o local onde Deus nos colocou. E isso é importante que você tenha esta base, porque é em cima disso que eu vou prosseguir aqui, tá? Então Deus tem um local específico para eu colher e para você colher. Agora, para você saber se você está aonde deveria estar, ou por que você está no local aonde você está agora, por que você está assistindo essa ministração agora, tem duas respostas. Primeiro, ou você está assistindo por obediência, ou você está assistindo por desobediência. Não tem outra coisa. Ou você está no lugar onde você está, porque Deus, ele quis colocar você aí, e você então está, ou você está por você não quer, você não aceita, mas você tá para mostrar para os outros que você tá. Isso não é obedecer. Quando você obedece verdadeiramente, você alinha teu pensamento e você está onde Deus colocou você para estar. Então, se você não tem paz aonde você está, e quando eu falo onde você está, é na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, na empresa que você está abrindo, aonde você está fazendo um bico. Se você não está satisfeito com esse lugar, você precisa
tomar muita atenção, porque talvez você esteja nesse lugar por desobediência. Não é o lugar que Deus tem para você estar. Porque o lugar onde é para você estar, você precisa ter paz, poder e provisão. E vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Lá em Atos capítulo 17, o versículo 26 diz assim: Paulo ele estava em Atenas e estava falando para filósofos gregos, ensinando sobre tempo e sobre limites de habitação, sobre territórios. E olha o que ele disse: é de um só sangue e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Então, Jesus fez isso, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, nós temos um tempo para estar num determinado lugar. Deus estabeleceu um tempo para nós estarmos hoje. Então, nós não estamos falando aqui nessa live porque nós escolhemos estar aqui. O Senhor nos colocou neste tempo para estar neste território, porque neste território, neste tempo, nessa live, neste tempo determinado, Atos 17, 26, anota aí, vai ler. Nesse tempo determinado, Deus tem uma colheita sobrenatural para você. E quando você não está no tempo determinado, no local onde Deus colocou você, você se frustra e nessa frustração você perde a colheita sobrenatural. Ok? Então, não colhem, por quê? Muitas pessoas não colhem porque estão o quê? Desalinhadas espiritualmente, ou estão num território errado, estão num local errado. Muitas pessoas, neste momento, que deveriam estar conosco aqui, porque fazem parte do mesmo corpo, não, elas não estão. Estão num território errado, estão num outro território. Por quê? Porque estão desobedecendo. O quê? O tempo que Deus deu para a nossa igreja. Talvez eu estou dando um exemplo, vão assistir depois, não tem problema algum, né? Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas não colhem porque não estão 100% no território aonde deveriam estar. E aí quando Jesus manda olhar a cabeça e ver o campo, ela não está lá naquele momento. Ela não prestou atenção, ela não estava. Ela tinha sido arrebatada por um pensamento da novela que está passando também e ela está assistindo as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela perdeu o versículo, ela perdeu a base, ela perdeu a colheita. E é isso que precisamos deixar muito claro. Deus tem um tempo determinado e o tempo é agora. E um território delimitado para você. Olha Gênesis capítulo 15, dos versículos 18 ao 21. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e os Girgazeu, e o Jebuseu. Deus estava dando, então, uma terra para Abraão, e quem foi abençoado por esse território? Ele foi abençoado, a família dele foi abençoado, e todo o território a quem o Senhor entregou para ele foi abençoado. Isso significa o quê? Quando a tua colheita chega, você é abençoado, a tua família é abençoado, e todos que estão à sua volta são abençoados também. Por isso que Deus falou através do profeta Jeremias, lá em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Por que ele, quem sabe? Foi ele que se aliançou conosco. Foi Deus quem nos aliançou com ele, nos reconciliou com essa aliança depois através do seu Filho Jesus. Para quê? Para nós andarmos de acordo com o pensamento dele. E qual que é o pensamento que ele tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você está esperando está no território que Deus te colocou
e está no território, no tempo que ele colocou. Então, quando você está num tempo, num território, e não aproveita esse tempo, nem esse território, você perde tempo. E você não acessa a colheita sobrenatural. Olha o que diz Jeremias 33:3. Porque muitos dizem assim, eu acho que eu estou na terra errada, acho que eu estou no campo errado. Quem pode me dizer se eu estou no campo certo ou no campo errado? Jeremias 33:3, que diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes, não é coisas pequenas. Eu estou fazendo coisas novas, assim diz o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode entrar no teu quarto hoje e ter a resposta de Deus para o teu casamento, ter a resposta de Deus para a tua vida, ter a resposta de Deus para a tua empresa, para o que Ele vai fazer amanhã. O Senhor é o Deus da tua vida, Ele tem uma estação, um tempo propício na terra que Ele te deu para a sua colheita. E o tema da nossa ministração é que o tempo é hoje. Basta você avaliar agora e clamar ao Senhor para ver se a terra que você está, se ela é esta terra que o Senhor te deu mesmo, ok? Vê se você lembra das ministrações que nós falamos anteriormente, que nesse território vai ter guerras para você conquistar, mas a cada conquista tem um favor de Deus. Você alimenta a tua fé com a palavra de Deus e você vai para cima, e quando vai para cima o Senhor então entrega, por conta da tua fé, um favor, a graça. E quando você tem o favor, você acessa a colheita, mas logo em seguida já vem outra batalha. Claro, porque você precisa viver de glória em glória, de batalha em batalha, de vitória em vitória. Então, é importantíssimo isso. Veja só, exemplos bíblicos de pessoas que tiveram um alinhamento territorial, ok? E eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração de diversas maneiras, diferente de cada pessoa, né? Para cada pessoa, Deus tem uma revelação, né? Um está falando do casamento, o outro está falando da empresa, o outro está falando do ministério, o outro está falando das viagens e tudo mais. Veja só, eu planejei a minha vida para esse tempo eu estar viajando. Foi um planejamento que eu fiz de vida de 30 anos atrás. Mas o Senhor falou para mim que não, hoje era para eu estar aqui, falando com você. Se eu desprezar esse tempo e ficar bicudinho no sofá da minha casa assistindo série, eu vou perder a minha colheita sobrenatural. E quem é a minha colheita sobrenatural? É bom que você saiba que é você. O teu sucesso alimenta a minha alma, eu fico feliz com isso, com o teu sucesso. Por isso nós estamos aqui, ok? Deus me deu você como território, você é terra boa, e a semente vai cair nessa terra boa e vai dar muito, muito fruto. Exemplos bíblicos de alinhamento territorial. Número 1, Jacó. Jacó briga com o irmão dele, vai trabalhar para Labão e 23 anos depois ele é levado para a sua terra da aliança, ou seja, ele brigou com o irmão, ele roubou lá a bênção do irmão, certo? Saiu fugido, foi trabalhar para Labão. E lá trabalhando para Labão, ele ficou 23 anos para conquistar a sua esposa. Mas lá não era. Ele ficou 23 anos trabalhando lá. Mas lá não era a terra da promessa dele. Mas os 23 anos, ele teve favor de Deus ali. Ele prosperava naquele lugar. Então, muitas vezes, você vai demorar muito tempo para chegar na terra da promessa. Mas aonde você está, tem que ter favor, tem que ter fruto, como aconteceu com ele. José é a mesma coisa. José foi vendido como escravo. O alinhamento dele, qual era o final? A terra da colheita dele era o Egito. Mas demorou mais de 13 anos para ele chegar lá. Mas aonde ele passava, ele recebia favor e graça de Deus. Porque o tempo que ele tinha estabelecido, Deus estabeleceu um tempo para ser escravo. Depois um tempo para ser escravo na casa de Potifar. E em cada uma dessas estações ele entendia como Deus tinha colocado ele ali. Então é como um ramo frutífero. Ele nunca parou de dar fruto. E é assim que nós precisamos ser. Na terra que o Senhor nos colocou, tem que dar fruto. Porque se não dá fruto, ou está na terra errada, ou está desalinhado ao plano de Deus.
Por isso que é importante, e na nossa igreja a gente preza muito para você dar fruto. Se você está me ouvindo aqui agora, você não é membro da nossa igreja local lá, mas você quer servir conosco, daí onde você está, no país onde você está, eu tenho trabalho para você aí, porque esse é o chamado que Deus deu para mim. Eu tenho um trabalho para você desenvolver para o reino aí e você ser conectado aqui à videira, porque José era um ramo frutífero junto à fonte. Se junte a nós na fonte de Jesus Cristo, que nós estamos aqui em Guaianás e aqui no Instagram, no YouTube, e você vai dar muito fruto, eu tenho certeza, em nome de Jesus, e você pode falar no particular aí, se você quer servir conosco, da onde você estiver, sem nunca ter vindo à nossa igreja, não nos conhecer, você está completamente em outro país, em outro lugar, mas se quer trabalhar conosco, tem trabalho para você sim. Número 3, terceiro exemplo, Ruth, a Moabita. A Moabita, ela estava numa terra que ela experimentou o quê? Luto, ela experimentou perda. Ela perdeu o quê? O sogro, ela perdeu a cocunhada que foi embora e sobrou quem? Ela e a sua sogra Noemi. Sobrou apenas ela, mas ela se submeteu a Noemi e foram até Belém. E Belém era a terra onde ela ia ter uma colheita sobrenatural. Ela alinhou o seu pensamento com a liderança que estava sobre ela, que foi Noemi. E então ela teve acesso à colheita sobrenatural. Entrou como uma serva em Belém e acabou se tornando dona de todas aquelas terras. É o que o Senhor tem para você e para mim também, quando você alinhar o teu pensamento com a terra que o Senhor te colocou. O apóstolo Paulo, lá em Atos 16:6, o Espírito Santo impediu ele de pregar o evangelho aonde ele estava ali. Mas o mesmo Espírito falou para ele, olha, eu estou fechando as portas aqui, mas estou abrindo outra ali, vá para a Macedônia. Ele foi para a Macedônia e lá em Macedônia ele pôde fundar uma igreja, lá a igreja onde ele escreve para os filipenses, e essa igreja foi uma das que mais contribuiu financeiramente com o seu ministério. Porque ele entendeu que quando a porta abre é o Senhor e quando a porta fecha também é o Senhor. É bonito cantar, mas a gente precisa entender. Quando abre a porta, glória a Deus é o Senhor. Quando fecha a porta, glória a Deus é o Senhor. Mas eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim, porque os planos dele são planos de paz. Então, aonde eu estou, eu quero dar muito e muito e muito fruto, porque eu sou ramo frutífero junto à fonte. E você também, ok? Jesus era de Nazaré. Em Nazaré, ele não fez muitos milagres. Mas ele foi aonde? Para Cafarnaum. Em Cafarnaum, era um local como São Paulo. Era uma rota. Tinha vários voos para várias cidades, né? Voos de camelo, né? E assim por diante. E ali foi um alinhamento de Deus com ele, Cafarnaum, para que ele pudesse dar muito e muito fruto. E ele ficou ali um bom período, e naquele período ele fez grandes e grandes milagres. Então, existe, fora esses exemplos que eu dei de alinhamento positivo, existe outro tipo de pessoa que está no território aonde é colocado, mas na verdade não está alinhado, né? Quando está... e você vai entender muito bem esse tipo de pessoa qual é, e se você tem alguma dessas características, é bom você se consertar, se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, alinhar o teu pensamento com Deus. Sabe, aquela pessoa que está numa empresa nova e aí ela fica com a cabeça lá na empresa velha. Aquela empresa anterior era a melhor. O meu namorado anterior era melhor. A minha igreja antiga era a igreja. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Tem muitas pessoas que vêm falar comigo e dizem assim, quando eu era lá da igreja fulano de tal, olha, a gente fazia isso, fazia aquilo outro. Eu balanço a cabeça. Por quê? Você fazia. Já foi. Passou. Você tem que virar a página. É outro tempo. É outra época. É outra forma de fazer.
Então, se você não virar a página e não viver o novo, no novo, você tem que viver o novo, no novo, o de Deus, para esse tempo. Quando nós fazíamos escola bíblica dominical, eu chegava lá às 9 horas da manhã, nos reuníamos e nós dávamos abertura. O superintendente falava e depois nós dividíamos por classe. Era tão bom, ali eu aprendi a palavra de Deus de verdade, viu? Não é como é hoje mais. Poxa, como não é hoje mais? Hoje é terça-feira, 21 horas, estou com 40 pessoas aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo que a escola bíblica tinha 5, 6 pessoas em cada sala. Mas quando nos juntávamos no final, pastor, era uma glória, porque cada um recitava o seu versículo-chave e depois nós orávamos e íamos embora para casa. Então volta lá. Quantos versículos você decorou hoje? Nenhum. Por que não decorou nenhum? Você está lembrando lá daquele tempo que você fazia isso. Então você está num tempo, mas não está num território. Vou repetir. Você está no tempo de Deus, para esse tempo onde tem maravilhas, tecnologia, coisas rápidas, abundância, grandes televisões, grande meio de propagação, o evangelho, mas a tua cabeça, ela não está nesse território, está no território passado. Pastor, lá na igrejinha, como era gostoso quando a pastora Marli pregava para a gente. Era gostoso, mas passou. Agora eu preciso olhar para o futuro, porque se eu fico olhando para o passado, eu viro um museu. Eu não tenho saudades do tempo de igrejinha, não. Lá no templo de igrejinha era difícil para tocar, não tinha espaço ali no púlpito, a vizinha da frente ficava brigando direto, chamava a polícia direto, E a gente não tinha conforto, a gente não podia chamar amigos de fora para vir, porque você não sabia se tinha lugar ou não, se ia sentar naquele banco duro ou não, se ia estar muito quente ou não, se a vizinha da frente ia fazer escândalo ou não, se ia ter lugar para colocar o carro ou não. Mas muitas pessoas estão presas lá atrás, porque lá atrás era fenomenal. Estão num novo território, num tempo esplendoroso, mas estão presas lá atrás. E estou falando da igreja, porque a gente pode falar da igreja aqui. Mas, poxa vida, Deus está falando com você. Deus colocou pessoas ao seu redor agora, e eu não estou pregando, Deixa eu continuar aqui. Mas Deus colocou pessoas do seu lado, é para você valorizar essas pessoas que estão do seu lado agora, filhão. Novo tempo, vamos para o alvo que é Cristo, como o Iranildo colocou aqui, ó. Olha, deixo as coisas velhas e antigas para trás e prossigo olhando para o alvo, porque lá no alvo tem um prêmio, não é lá atrás. Lá atrás passou. Quem fez e nos estabeleceu até aqui, nos projetou até aqui. Cabe a nós agora sermos o quê? Gratos a essas pessoas, não se esquecendo delas e desse tempo que passou, mas precisamos prosseguir para o alvo, Então muitas pessoas chegam no território, mas o coração não estão. Elas ficam presas no passado, e isso é o pior dos cenários. Imagina se nós falássemos no nosso culto agora, fizéssemos um culto como nós fazíamos no passado de 2h30. Você ia ficar assistindo pela internet na sua casa um culto de 2h30? Você não ia ficar assistindo o culto de 2h30. Por isso que Deus nos preparou para nós fazermos um tempo, o culto presencial de 1h30. Ele nos preparou para esse tempo dinâmico, falar da palavra dele, Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não vier para esse tempo que estamos hoje, com o teu coração, você vai morrer na praia. Eu digo isso porque são muitos os aspectos e os exemplos que eu posso dar aqui. Por exemplo, vou falar uma coisa da minha vida particular. O Brasil viveu uma época, eu trabalho com economia, você sabe. O Brasil viveu uma época onde os juros eram altíssimos, ok? Então você tinha uma certa quantidade de recursos, você colocava no banco e aquilo te rendia ótimo e você vivia daquilo. Você não precisava ficar trabalhando, correndo atrás. Logo que o juro agora caiu para 2,25, 3, vai cair para 2,25 aí, já o dinheiro que está no banco já não rende nada. Já não vale a pena ter o dinheiro no banco.
E o que eu vou fazer agora? O que as pessoas, o que os investidores vão fazer? Vão ficar choramingando? Não, de jeito nenhum. Vamos tirar o dinheiro do banco e vamos investir numa outra terra. Neste tempo, investir numa outra terra. E o Senhor tem mostrado essas terras. O Senhor tem mostrado essas terras, tem dado oportunidade, mas quem não estiver com o coração vai ficar choramingando. Então, o coração é importante você estar o quê? Empregando toda a tua energia, toda a tua força em tudo que você estiver fazendo. Se você foi ao culto, empregue toda a tua energia no culto. Não fica batendo papo lá atrás, não fica lá fora, porque você está presencialmente, mas não está com o coração, não tem a palavra rema, não tem a colheita sobrenatural. É disso que estamos falando esta noite aqui. E você quer saber se a pessoa ela está alinhada com o território que ela está? Presta atenção, você chega num determinado lugar, o que a pessoa começa a falar com você. Se você chega na igreja, você vai falar do quê? Você está ali na igreja para quê? Você tem que chegar na seguinte expectativa, o que Deus vai falar conosco hoje? Vamos ver qual é a palavra. Mas não, pessoas chegam lá e começam a tratar de outros assuntos. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Está presencialmente ali no templo, na igreja, mas o coração está longe daquilo, não está alinhado, não tem colheita sobrenatural, perde a colheita. Por isso que muitos estão na igreja e acham o momento do culto espetacular, outros acham o culto xoxo. Por quê? Porque não estão com o coração. E é isso que nós precisamos entender. Somos ramo frutífero junto à fonte. Eu dou fruto aonde eu estiver, porque eu não dependo do lugar aonde eu estou, porque eu estou conectado na fonte. E aonde eu for, eu vou me estendendo em cima dos muros e eu puxo a minha energia lá da fonte da vida. É disso que nós estamos falando. Muitos estão numa casa nova, mas reclamam da casa nova. Reclamam do tempo novo. E isso é ruim, ok? Então, tinha colocado um exemplo para falar aqui, acabei falando outro. Vamos virar a página aqui. Então, lá em Lucas 9,62, para você deixar gravado aí, não pode pôr a mão no arado e olhar para trás. Quem olha para trás, põe a mão no arado, começa a trabalhar e fica olhando para trás, significa que não é apto para a colheita sobrenatural, não é apto para o reino de Deus. Lembra do povo quando saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 3, e Números capítulo 11, versículo 5, tem um fenômeno lá que chamam, o fenômeno da cebola. Olha o que diz Números 11, 5. Eles falando, eu lembro dos peixes que nós comíamos lá no Egito, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Ou seja, estavam no deserto, indo para Canaã, mas se lembrando do que eles comiam, e falam que comiam de graça. Mas não comiam de graça, eles eram escravos. Ou seja, o pensamento de escravidão estava dentro deles. Eles não largaram esse pensamento de escravos. Glória a Deus, Adriana, pela sua vida. Agora, pontos importantes que precisamos discernir para conquistar o nosso território. Número 1, ouvir a voz do Espírito Santo, e você pode ler aí na sua casa, se você quiser anotar, Hebreus capítulo 3, versículo 15. O Espírito Santo está à nossa disposição para falar para você se você está no lugar errado ou se você está no lugar certo. Número 2, se você está num lugar, então submeta-se à liderança daquele local. Passe por todas as provações, mas tenha o respaldo daquela liderança. Não se movimente independente, você sendo independente. Sempre tem uma liderança acima de você. Sempre tem um gerente, sempre tem um diretor, sempre tem um pai, sempre tem um pastor. Eu mesmo estava aí, saímos da nossa denominação e eu estava à procura de alguém para me colocar, para eu me reportar.
E logo que eu comecei a me reportar para esta pessoa, eu comecei a receber o benefício desta pessoa, do ministério dela, e estou fluindo através dela aqui para vocês. Então, eu não preciso estar fisicamente naquele determinado local para receber o benefício daquela liderança. Então, quando você se submete a uma liderança, você recebe o que Deus tem para você através dela. Então, se quer estar debaixo de alguém, esteja, obedeça, não com julgamento. Eu vou fazer quando eu concordo, quando eu não concordo, eu vou fazer, mas sem colocar o meu coração. Isso não é obedecer, isso já é desobediência. Não faça assim. Se coloque debaixo de alguém que você confie, que você vá com tudo, que você vai se entregar por completo. Entregue-se por completo e você vai ver o resultado que você vai ter aí no tempo que Deus te colocou e na terra que Ele já te colocou. Lembrando, número 3, que tudo tem tempo determinado debaixo de todo propósito. E muitas pessoas e está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo da terra. Existem pessoas precipitadas, ansiosas, e outras pessoas que são procrastinadores, deixam para depois. Esses dois tipos de pessoa vão quebrar a cara, né? Olha aí, ó, Israel, por exemplo, para entrar na Terra Prometida, eles caminharam um tempo e eles chegaram à Terra Prometida. Eles caminharam alguns dias, chegaram na Terra Prometida e ali mandaram os espias para ver. E ali eles tinham o quê? Eles tinham um dia para tomar decisão se iam entrar ou não. Aí o que acontece? Desistiram. Não vamos entrar porque tem muito gigante. O portal se fechou e Deus levou ele por outros caminhos que demorou 40 anos para eles chegarem. Quando um portal se abrir, quando uma oportunidade aparecer, quando a porta for escancarada, ore e fale com Deus e entre. Tome posse. É agora que é para eu fazer. É agora que é para eu tomar decisão. E eu vou tomar a decisão. E essa atitude de fé, ela dá o quê? Abertura para o Senhor vir com a graça, com o favor dele. E você tem o acesso à colheita sobrenatural. Número 4, você tem que perceber sinais claros da graça, do favor de Deus, que confirme que você está no lugar certo. Não existe caminho dado por Deus que não tenha graça, que não tenha favor. Pode ter luta, mas tem que ter favor. Se você só tem luta, você está no caminho errado. Você está na terra que não é a tua terra. Então você tem que alinhar teu coração, clamar ao Senhor, para Ele mostrar qual que é o caminho certo. Porque no caminho do Senhor são caminhos de delícias. É o que Ele diz na palavra dele. Que delícias são essas? Uma vitória. Toda vez que tem uma vitória, a gente não fica super satisfeito. É disso que eu estou falando. Tem luta, mas tem vitória. Tem luta, mas tem vitória. Não tem luta? Você relaxou? Crente gordão? Não tem vitória. Crente que só come, não flui nada para ninguém, não serve para ninguém, não é o caminho que Deus tem para você. Quando a porta abrir, ore, fale com Deus e tome posse. É isso aí. Tá? Número 5, batalhar pelo aumento da sua fé. Você sabe que lá em Romanos capítulo 14, se você não fez o estudo de Romanos, está lá na nossa plataforma de ensino, você precisa fazer. Mesmo que você assista uma aula por semana, são 49 aulas, que eu gravei as 49 aulas. Você pensa que eu estava super motivado quando eu comecei a gravar? Não, eu não estava, mas eu assumi um compromisso com Deus e foi uma das grandes colheitas que eu tive para a minha vida. Eu gravei versículo por versículo e você também vai chegar lá no versículo 14, no capítulo 14, o versículo 23, que fala que sem fé, tudo que você faz sem fé é pecado. Então você tem que fazer crendo. Você tem que fazer acreditando, você tem que fazer com coração, com paixão, com energia. Aonde você colocar a tua mão, tem que ter fé, vai dar certo. E o Senhor entra com o favor dele. Ainda Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que a medida da fé precisa aumentar para você chegar na colheita. Essa é a interpretação do versículo, né? Porque Deus distribui fé
na medida, uma porção para cada um. E tem muitas coisas que nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé. Essa campanha que estamos fazendo, por exemplo, é para aumentar a nossa fé. Imagina se nós estivéssemos comendo só no culto de quarta-feira, no culto online, na quarta profética. Eu vou ficar lá esperando a pastora Priscila profetizar sobre a minha vida. Eu vou ficar segunda e terça na expectativa. Não, você está comendo na segunda, você está lendo o livro de Apocalipse, você está comendo aqui na live. Meu amigo, você está alimentando a tua fé. E quando você aumenta a tua fé, você tem o quê? Acesso à colheita. Você tem que batalhar pelo aumento da fé. Por isso que nós estamos aqui. Número 6, valorizar as pessoas. Você precisa ter sabedoria nessa transição de campo que talvez você precise ter. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículos de 3 a 6. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Valorize a tua mentoria, valorize o teu pastor, valorize o teu Pleno Louvor Academy, valorize as oportunidades que Deus deu para o teu crescimento, porque isso vai fazer você aumentar a tua fé e isso vai fazer você ter acesso à colheita sobrenatural, porque você vai estar no território certo e com o propósito alinhado e vai ser uma bênção. Número 7, estratégias para conquistar o território. Você precisa ter estratégia, você precisa planejar, tá? Porque sem planejamento, quem não planeja já planejou falhar. Nós já aprendemos isso. Quando Jesus ele ia fazer as suas viagens, havia um planejamento. Quando Paulo também ia fazer as suas viagens, também havia um planejamento estratégico. Você, em tudo que você faz, sabe aquela pessoa que fala assim, ele não dá um pingo sem nó? É assim mesmo o ditado? Ele não dá um pingo sem nó, sei lá, ele não dá um nó sem pingo, sei lá. O lance é que tudo que faz já é fazendo pensando no amanhã, pensando no dia seguinte, pensando no que vai acontecer, porque se der certo, se Deus entrar com favor hoje, eu já sei o próximo passo de amanhã. Tem que ter planejamento estratégico, porque se não tem planejamento estratégico, você se move pelas suas emoções, você é ponto sem nó, esse cara não dá ponto sem nó, ou seja, ele não se move pela emoção, só quando está bem ele faz alguma coisa. Não, ele faz alguma coisa porque ele tinha planejado e ele vai fazer aquilo. Se não deu certo hoje, ele vai fazer amanhã. Se não der certo amanhã, ele vai fazer no outro dia. E se precisar mudar, eu mudo o planejamento, porque planejamento é feito para mudar também. Não é para eu seguir, eu estou vendo que não dá certo e vou ficar seguindo ali porque era o nosso plano. Não deu certo, eu vou mudar. Tinha um plano para eu mudar o plano. E é simples assim. Agora, se não tem um plano, não dá para mudar o plano. Tem que ter um plano, porque você está numa guerra, você está numa batalha por um território, você está num local para ter o acesso à colheita sobrenatural, que muitos estão querendo ter o mesmo acesso que você tem. Então você tem que entender isso. E por último, número 8, como será a sua rota de provisão? Se você tem um planejamento, você tem que pensar quem vai me sustentar neste plano. Quem vai me levar até lá? Quem vai suprir as minhas necessidades até lá? Quando Deus mandou Elias para um local longe, Deus disse que ele mesmo enviaria alimento para ele. Os corvos iriam levar alimento para ele. Então ele foi. Ele foi pela fé, mas pela palavra de Deus, que o Senhor seria a sua provisão. E o Senhor, ele é a sua provisão, mas para isso você precisa o quê? Ter clareza que ele vai te suprir, porque você entrou no teu quarto e você clamou, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então veja só, Deus tem coisas grandes para anunciar a você hoje, para você o quê? Alinhar o teu plano com o plano de Deus. Você vai alinhar o teu território
né, com a vontade de Deus. O alinhamento territorial é chave da colheita sobrenatural. Então, o teu coração tem que estar alinhado com a terra aonde você está, para você ter esta colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Fico feliz por você ter ficado até aqui. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós e eu quero orar agora por você e depois eu quero responder algumas perguntas, se tiver alguma pergunta para a gente responder. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos comissionou para este tempo, neste território, com essa terra boa que está conosco aqui, Pai, aonde a Tua semente está caindo e vai frutificar muito, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, por esta alegria. E, Pai, nós queremos que o brilho, Senhor, da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra brilhe em nós, Pai, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, para que nós possamos alinhar o nosso coração com o território que estamos, Pai. Nós queremos valorizar, Pai, a igreja que o Senhor nos colocou, queremos valorizar a família que o Senhor nos plantou, valorizar as pessoas de influência que o Senhor colocou ao nosso redor, Pai, até os canais de YouTube que o Senhor colocou para estar ao nosso redor, nos alimentando, Pai. Nós queremos que isso tudo seja, Senhor, um alimento para a nossa fé, para que essa fé no território que o Senhor nos colocou, Pai, nós possamos acessar, Senhor, a graça, o favor dessa colheita sobrenatural. Então, Senhor, eu peço que haja um brilho, Senhor, agora no caminho dos teus filhos que estão ouvindo o som da minha voz, Pai. Coloque esperança em seus corações, Pai, e que eles alinhem, Senhor, o teu plano, Senhor, no território, Senhor, que o Senhor tem para cada um deles, para que possam ter acesso a essa colheita sobrenatural hoje, porque hoje os campos estão brancos, Senhor, para a ceifa. Assim eu os envio para ceifar em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus pela tua vida. Alguma pergunta? Algum comentário? Nós ainda temos alguns minutinhos, aí acho que 1 minuto e meio mais ou menos, e aí eu recebo em nome de Jesus. Luiz Marcelo, grande abraço a você aí na Bahia, em nome de Jesus. Nós estamos aqui então todos os dias às 21 horas durante 40 dias. Estamos em jejum e lendo o livro de Apocalipse na perspectiva da revelação de Jesus. A pastora Priscila então colocou: quando estamos no lugar certo, a paz, mesmo em meio à guerra, a poder e a provisão de Deus. Glória a Deus. A reverenda Marli, aleluia. Glória a Deus, amém. Eu vou fazer uma visita. Pode vir fazer, Lucivaldo, você será muito bem-vindo. Baixe o nosso aplicativo, tá? Nas lojas aí, Pleno Louvor Church. E você fica por dentro das palavras, inclusive essas palavras você encontra lá também, tá? Temos que deixar as coisas do passado no passado, é isso aí. Glória a Deus. Beijo no coração e até amanhã às 21 horas nós estamos aqui novamente. Amanhã temos o culto, né? Às 20 horas. A gente vai começar aí, acho que umas 5 para as 8, para a gente ter às 21 horas completamente livre, para nós estarmos juntos aqui na live. Deus abençoe você e vamos viver esse tempo esplendoroso na presença do Senhor. Tempo de colheita sensacional. Deus abençoe.